A nossa reputação, a sua reputação, a minha, de todas as pessoas, nos antecede. Ela chega primeiro que a gente. As pessoas ouvem falar a nosso respeito antes de nós falarmos com elas. Normalmente é assim. E há um texto que fala sobre a reputação, a boa reputação em ação na Bíblia, na Palavra de Deus. Você pode encontrar isso lá no livro de Atos, capítulo 6. No início do capítulo diz que uma situação aconteceu na igreja primitiva, com o grande número dos discípulos, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, a igreja primitiva testou uma forma de viver em comunidade. E isso só funciona, na verdade, quando você tem pessoas nascidas de Deus, não é? Quando você tem pessoas nascidas de Deus, já é difícil. Quando você mistura os nascidos de Deus com os nascidos da carne, ou seja, com aqueles que não nasceram de Deus, aí você tem uma receita para isso aqui, para problemas de convivência. Já com os da nossa família de sangue, já não é sempre possível viver em paz, não é? Imagine com outras pessoas. Mas enfim, eles tentaram este meio de viver em comunidade. E aí logo começaram a surgir os problemas. Misturou-se gregos com hebreus, que não deveria haver diferença, não é? Entre uma pessoa e outra, porque se todos são filhos de Deus, tão pouco importa se é grego, se é hebreu. Mas alguém começou ou a sentir que estava sendo tratado diferente, ou de fato houve algum trato discriminatório com as viúvas dos gregos. Mas enfim, eles reclamaram. O fato é que houve uma murmuração. E é terrível, né? Quando você está em um ambiente onde alguém começa a murmurar, meu Deus do céu. É duro trabalhar com murmuradores. É duro conviver com murmuradores. Pessoas que vivem a reclamar de alguma coisa. E os apóstolos tiveram que lidar com isso. E logo eles foram resolver o assunto. Diz o versículo, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Quer dizer, a gente vai agora deixar a meditação da palavra, a oração, e ficar preocupado em cortar a fatia certa de pão para dar para as pessoas? É isso que ele quis dizer. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, Pedro logo entendeu o potencial de aquilo se tornar uma distração na igreja. Para eles, para os apóstolos, deixarem o trabalho principal da pregação da palavra e da oração e se preocupar com a quantidade de comida que estava indo para cada um. Então o que ele fez? Ele jogou o problema de volta para os discípulos e disse, olha, vocês aí conhecem uns aos outros e vocês vão escolher quem então para resolver isso? 7 homens de boa reputação. Primeiro critério que Pedro deu para que eles escolhessem aqueles homens, de boa reputação. De boa reputação significava o quê? É óbvio que eles também não podiam ter apenas boa reputação, mas tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas a primeira coisa que eles tinham que procurar eram pessoas de boa reputação. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo e é cheio de sabedoria vai ter uma reputação boa, não é isso? Você vai ouvir falar daquela pessoa, porque uma coisa é a pessoa falar, eu tenho o Espírito Santo. Uma coisa é a pessoa falar, eu sou de Deus. Outra coisa é os outros falarem isso. E reputação é aquilo que os outros falam da gente. Reputação é o que os outros falam de você. Você trabalha, por exemplo, numa empresa
Lá dentro você tem uma reputação. Seus subordinados, os seus colegas, o seu chefe, todo mundo ouve falar as mesmas coisas a seu respeito. É óbvio que em um ambiente de trabalho também existem fofocas, existem fake news, mas quem busca a reputação de uma pessoa vai falar com pessoas sérias, pessoas que conhecem a pessoa em questão, e vai perguntar sobre aquela pessoa, como ela é, como ela se comporta em situações difíceis, qual é o perfil dessa pessoa, como é o caráter dessa pessoa, como ela é no dia a dia. Então, fala com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro. Os pontos começam a ligar, não é isso? Os pontos começam a apontar. Várias pessoas vão falar, olha, essa pessoa é uma pessoa pontual, é o primeiro a chegar, o último a sair. É uma pessoa que você dá uma coisa na mão dela, ela não vai te decepcionar, ela vai te entregar, se não no dia que prometeu, vai entregar até antes. Ela é uma pessoa séria, não fica de brincadeira, é uma pessoa que sempre é positiva, sempre tem uma palavra boa de buscar solução. As pessoas vão falar isso. Quem conhece a pessoa vai começar a dar os seus pareceres sobre aquela pessoa. Como também o negativo, olha, vive reclamando. Olha, é uma pessoa aqui que já está na hora de sair, ela é a primeira a bater o cartão. Olha, eu sei que às vezes ela falta aqui, ela não está doente, ela diz que está doente, apresenta até atestado, mas eu sei que ela não está doente. É uma pessoa assim que às vezes se aproveita um pouco da situação. Quer dizer, as pessoas começam a falar. E quando liga uma coisa com a outra, aquilo se junta e forma a sua reputação. E pela reputação, pessoas vencem ou são fracassadas. Pela reputação, pessoas são promovidas, rebaixadas ou ficam estagnadas. Pela sua reputação, a pessoa vai ser contada com mais ou com menos, como foi no caso aqui do texto bíblico. Se você acompanhar o restante do capítulo, você vai ver que eles escolheram aqueles 7 homens e dentre os 7 nós começamos a ver que eles fizeram mais do que resolver o problema de servir às mesas. Quando nós conhecemos Estevão, que estava entre os 7, e Filipe, que também estava entre os 7, você vê que mais para frente eles foram usados para muito mais coisas. Quer dizer, não somente eles já tinham uma boa reputação antes de resolver o problema das viúvas, como depois que ficaram envolvidos para resolver os problemas das viúvas, eles foram promovidos para outras funções. Quer dizer, a reputação de uma pessoa não deve ser ignorada. Você não deve ignorar a sua reputação. E a gente que trata com pessoas com frequência, às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma pessoa enxergar que todo mundo que a conhece não pode estar errado. Sabe? Às vezes você trata com uma pessoa que vem reclamar dizendo, eu não recebo chance, eu não tenho chance, as pessoas não acreditam em mim, alguém recebeu uma chance antes que eu. As viúvas dos gregos reclamando, né? As viúvas dos gregos. A gente não recebeu comida e tal. Enfim, sempre vem alguém reclamar, aí a gente vai procurar saber, vai mais a fundo na vida da pessoa e a gente vai ver que a reputação dela é horrível. Ninguém quer ela por perto. Ninguém quer trabalhar com ela. Aí ela fica reclamando que sofre preconceito, discriminação, que ninguém dá chance, que ela não tem oportunidade, não me deram oportunidade, deram para outros, mas não deram para mim. Mas o problema é a reputação dela. Então, todo mundo que te conhece não pode estar errado. Você pode até dizer que uma ou outra pessoa tentou te prejudicar, mas se todo mundo fala a mesma coisa sobre você, isso chama-se sua reputação. Como você é conhecido. Então, a melhor coisa a fazer não é ficar murmurando, porque isso só piora a tua reputação, tá? Ficar murmurando só vai piorar a sua reputação. Reclamando que o mundo é injusto, que as pessoas fazem injustiça com você, só vai piorar a sua reputação. O que você tem que fazer? Pegar o feedback das pessoas, olhar para você, ter um pouco de humildade, considerar que talvez esse comentário que gira ao seu redor pode ter um fundo de verdade, e usar isso para você melhorar.
melhorar o seu comportamento, o seu desempenho, a sua forma de ser no trabalho, na família, na escola, onde você estiver, com todas as pessoas. Não para impressionar ninguém. Não é que agora você vai virar o puxa-saco. Não é que agora você vai fazer coisas para agradar, para puxar saco das pessoas que podem te beneficiar. Isso é péssimo para a sua reputação, porque mostra que você é uma pessoa interesseira. O que você tem que fazer é procurar melhorar como pessoa, ponto final. Melhore como pessoa. Comece a fazer as coisas de uma forma mais aplicada, mais honesta, uma forma mais dedicada. Em tudo que você fizer, coloque o seu coração para fazer. Seja bom no que você faz, porque quando você é bom no que você faz, a sua reputação começa a falar por você. Deu para entender? Foque em você. Não foque nas pessoas que não te dão chances. Foque em você, em procurar a ser uma pessoa melhor. E aproveite o que os outros falam, que tem um fundo de verdade a seu respeito, para mudar o seu próprio desempenho. Aí a sua reputação vai melhorar e com a sua reputação melhorando, as suas oportunidades na vida também vão aumentar. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.